para os brasileiros, 19 horas é a hora de ver televisão. É a programação global mágica de 3 horas inteiras de novelas da principal TV do país, com o jornal mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional, exibido entre a teledramaturgia da emissora. Em outros lugares, noticiários de TV podem estar em crise, mas no Brasil, mais de 70% da população consomem a totalidade de suas notícias pela televisão. E é a Globo a maior rede de televisão do país. A Globo é o primeiro e mais poderoso poder neste país. É mais importante que os partidos, que a igreja. O editor-chefe das notícias da noite na Globo é o político mais poderoso neste país. O Jornal Nacional é tão influente que pode simplesmente mudar a visão completa do país em apenas uma noite. Em uma noite apenas, você pode mudar totalmente o curso do debate no país. É a fonte de informação das pessoas, com notícias que moldam a forma das pessoas pensarem, criando uma versão da realidade e as pessoas acabam aceitando como verdade. É a produção de uma hegemonia de pensamento, de interpretação de fatos, que se apresenta por si só como a verdade. Acaba aceitando que aquilo é verdade. É a mesma política brasileira que funciona assim. Se a notícia não for mostrada no noticiário noturno da Globo, aquilo não aconteceu. Nos últimos 2 anos, o escândalo de corrupção conhecido como Operação Lava Jato levou o Brasil a uma crise política. Milhões de brasileiros tomaram as ruas, alguns apoiando a ex-presidente Dilma Rousseff, que não estava sendo diretamente investigada, mas que foi afastada, enquanto outros pediam seu impeachment. A Globo parece ter escolhido seu lado. A Globo não apenas cobriu os protestos contra Dilma Rousseff, os repórteres iam até lá e os repórteres diziam: "Você ainda pode vir para cá, todo mundo está se reunindo agora por aqui." Muita gente chegando pelas estações de metrô. A Globo interrompia a sua programação normal para exibir a convocação como se fosse um piquenique, um dia de folga. Dá um tempinho na cobertura do esporte, vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Como um resultado do protesto contra a corrupção contra o governo. E isso foi um fator importante para a classe média, que estava insatisfeita por estar perdendo privilégios para se mobilizar num dos maiores protestos de todos os tempos. Este grande canal de TV tem também um grande jornal e também possui muitas rádios. O jornalismo deveria ser contra o poder, contra o status quo, contra o establishment. E a Globo sempre teve essa relação promíscua com o poder desde o seu começo. Em 1964, a Globo apoiou abertamente o golpe militar e passou a se estabelecer como uma companhia de mídia dominante no Brasil. 20 anos depois, um ano antes dos militares entregarem o poder nas mãos dos cidadãos, 300 mil pessoas se reuniram em São Paulo pedindo o fim do regime militar. Dia de festa em São Paulo. No Jornal Nacional, espectadores foram informados que os manifestantes estavam celebrando o aniversário da cidade. Em 1989, o Brasil teve finalmente a sua primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. A Globo apoiou o candidato conservador Fernando Collor, distorcendo fortemente o último debate em seu favor. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel. Então, em 2013, protestos sobre a economia e a corrupção irromperam. A Globo foi um dos alvos dos manifestantes e a rede finalmente se desculpou por ter apoiado o golpe, uma desculpa que foi entendida como tática. O reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. Naquele momento crítico, a Globo estava tentando parecer mais imparcial ao dizer: "Nós não estamos apenas defendendo a ordem neoliberal, o establishment, as elites. Queremos ser mais inclusivos, então estamos revisando a nossa posição anterior." Bem, foi um gesto vazio de relações públicas na realidade.
a Globo parece não gostar do escrutínio que vem por ser o maior conglomerado de mídia da América Latina e, como definiu um ex-presidente brasileiro, uma das instituições mais poderosas do país. Nós entramos em contato com a Rede Globo várias vezes pedindo uma entrevista para esta reportagem, mas ninguém nos recebeu. Alguns dos seus jornalistas que abordamos diretamente nos disseram que seriam demitidos se falassem conosco se identificando publicamente. A Globo é uma rede nacional, mas eles dizem que toda a política é local e de um canto ao outro do Brasil, afiliadas da Globo determinam a influência. A cobertura das afiliadas da Rede Globo é bem pior do que a cobertura do noticiário nacional e já é ruim. A questão é que essas afiliadas da Globo sempre pertenceram a políticos. 1/3 do Congresso Nacional possui cotas em emissoras de TV ou rádios em suas regiões que transmitem suas propagandas. Elas são oligarquias regionais que controlam a informação porque eles são donos das afiliadas da Rede Globo, os jornais locais, as estações de rádio. Você não vai ouvir uma palavra de crítica contra os políticos locais porque as emissoras de rádio pertencem a eles. No Brasil, muitas das coisas que são óbvias no resto do mundo não são aqui, como a separação de igreja e Estado. Nós não temos isso. Nós não temos também a separação entre imprensa e governo. A Casa dos Profetas Profanos, livro de Talvanes Araújo, lançado pela Chiado Editora, relata a odisseia baseada em fatos reais de um seminarista em um dos mais tradicionais seminários religiosos. Você encontra pelo site da Livraria Cultura e da Chiado Editora. Links na descrição do vídeo. Em 2002, Lula da Silva, um dos líderes do PT, venceu as eleições presidenciais, marcando uma virada à esquerda no governo. Mas, tal como outros líderes de esquerda na América Latina, que focaram em desmantelar os megaconglomerados, incluindo aqueles da mídia, nem Lula, nem sua sucessora Dilma Rousseff chegaram à Globo e à sua dominância. O maior anunciante no Brasil é o governo. Quando Lula foi eleito em 2002, ele poderia ter posto o dinheiro de propaganda em uma boa TV pública nacional, como ocorre na França ou na Inglaterra. Ele não fez isso. Ele pensou que a Globo funcionaria para o PT, assim como a Globo funcionou para os governos anteriores. Mas a Globo não fez isso. Eles estavam e estão com medo da Globo. Eles não desafiaram a Globo. E esse foi o maior erro de Lula e Dilma. Eles viram isso chegando, mas não puderam reagir. Eles cavaram suas próprias covas. Talvez eles tenham sentido que a Globo era muito grande para ser reformada ou que eles poderiam usar o escritório do presidente para manter a Rede Globo sob controle. Agora o Brasil tem um governo conservador. O Senado votou para impedir Dilma Rousseff e este governo pode ficar no poder até 2018. A história será contada, provavelmente sem pedido de desculpas desta vez, no Jornal Nacional, e os brasileiros, em dezenas de milhões, estarão assistindo. Head Globe of Television is manipulation.